Bom dia, pessoal. Bom dia, graça e paz. Mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se Deus glorioso, sejamos gratos por tudo que Ele tem feito sobre nós a cada dia, queridos. Amém? Vamos orar, que hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós nessa manhã. Você sabe que todos os dias eu trago um assunto para nós meditarmos no nosso devocional. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida da minha família, de todos os meus parentes, meus amigos, como também todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. E que a Sua presença, ó Pai, em nós, torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, livra-nos de todo espírito de enfermidade, espírito de contenda, espírito de desânimo, de inveja, espírito de prostituição, espírito de vícios, Senhor. Deus, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos direcionando, nos orientando e nos alicerçando, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre alianças que não agradam a Deus. E eu quero usar o texto aqui de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 35 ao 37, que diz assim o texto, queridos. Eu vou ler nessa versão, que eu achei essa versão bastante interessante, que diz assim: Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressá, profetizou contra Josafá, dizendo: Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Esse texto é bastante interessante porque ele fala justamente sobre isso, alianças que não agradam a Deus. Quem nunca se viu tentado para fazer uma sociedade com alguém? Quem? Eu mesmo, como eu falei para vocês, eu não gosto de falar dos outros, gosto de falar de mim. Eu já fui muitas das vezes convidado para ser sócios de alguns negócios, empreendimentos, e eu falei com Deus e Deus me orientou a não ser. Antes de mais nada, Deus, Ele é dono de tudo que você tem. Lembre-se que tudo que você luta para conquistar aqui, você não vai levar nada depois da morte. Não leva nada. Então Deus é o dono de tudo isso aqui, né? Então muitas das vezes fui convidado, orei, falei com a minha esposa e disse não. Eu nunca quis ser sócio. Por quê? Porque não agradou a Deus. E nessa passagem bíblica que nós lemos aqui, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 35 ao 37, nós vamos aprender que determinadas pessoas não servem para fazer parte do nosso ciclo de amizade, muito menos para fazermos alianças. Então devemos ter cuidado em fazer parcerias, até mesmo com aqueles que se dizem serem nossos amigos, serem nossos irmãos, companheiros, sabe? Então Deus está na frente. Quando Deus não é consultado para te orientar, então a nossa escolha pode dar errados. E assim muitas pessoas erram em fazer alianças com pessoas que não deviam. Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o perigo das alianças mal feitas. Ok? Então Josafá, ele ficou conhecido como um homem piedoso e que buscava o Senhor.
quando nós lemos ali no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 6, ele ficou conhecido como um homem piedoso e que buscava o Senhor. No entanto, o grande erro de Josafá foi aparentar-se com Acabe, de acordo com 2 Crônicas 18:8, né? E o outro erro de Josafá foi pensar que Acabe, por ser rei de Israel, era também o seu povo, fazia parte ali do seu povo, e não era nada disso, né? Então, existem muitas pessoas que se dizem cristãs, entretanto não praticam as obras do cristão, de acordo com o que Paulo escreveu a Timóteo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Em 2 Crônicas 18, 28 a 32, está escrito que Acabe colocou Josafá numa enrascada tão grande que quase lhe custou a vida, se não fosse a misericórdia do Senhor e os bons antecedentes de Josafá. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós entramos em enrascada por causa de alguém que nós pensamos que é nosso amigo, e não é. Eu costumo dizer que existem vários tipos de amigos, né? Tem amigos que é bom para conversar, tem amigos que não é bom para você emprestar dinheiro a ele, tem amigo que você pode receber na sua casa, amigo, eu digo assim, conhecidos, né? Colegas, porque amigo mesmo, a Bíblia diz que tem amigos que são mais achegados do que irmãos, né? E aqui no texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 20, 35 ao 37, Josafá se aliou com Acasias, que levava uma vida ímpio. Quem era Acasias? Filho de Acabe. E eles se aliaram para desenvolverem, né, um audacioso plano econômico para buscarem mercadorias valiosas em Tarsis, que era a construção de navios mercantes, para irem a Tarsis, buscarem mercadorias, ok? No entanto, por amor ao próprio Josafá, o Senhor frustrou os planos de Josafá. Por que o Senhor frustrou? Porque eram contrários à vontade de Deus. Muitas das vezes, os planos que nós traçamos são contrários à vontade de Deus. E o interessante é que mais adiante nós vamos perceber as consequências graves daquela mal aliança que Josafá havia feito. Então, quando nós lemos ali, segundo o livro das Crônicas 22, versículo 1 ao 12, nós vamos perceber essas consequências graves. Então, quando nós fazemos uma aliança mal feita, uma sociedade mal feita, as consequências vêm, até porque todas as consequências são em função das decisões que nós tomamos. Então, quase toda a descendência real de Judá foi destruída pela ímpia Atália, que havia se tornado nora de Josafá. Isso tudo aconteceu por causa da aliança anterior que Josafá fez com Acasias, filho de Acabe, né? Então nós temos que ter muito cuidado para não cairmos em alianças mal feitas, porque existem perigos que nos cercam por conta disso. Outro ponto que eu quero destacar é que devemos fugir das alianças mal feitas. Devemos evitar todo tipo de aliança com pessoas que não temem a Deus. Como eu falei para vocês, aqui eu falo sempre, eu não gosto de falar dos outros, para não citar nomes que não sejam meus. Mas eu gosto de falar, entra em alguns temas de mim. Eu falei para vocês aqui muitas das vezes, fui convidado para ser sócio de fulano, ciclano e beltrano, mas os antecedentes e a falta de ter uma vida temerosa para com Deus me impediram de ser sócio de tal pessoas. Entendeu?
Entenderam? Então, em Mateus, capítulo 9, versículo 16, Jesus disse o seguinte, abre aspas, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque é semelhante remendo, é o remendo que rompe a veste e faz maior ruptura. Ou seja, crente fiel só se alia com crente fiel. Então vai fazer um negócio, independente, que essa pessoa seja temente a Deus. Temente a Deus. E em Mateus capítulo 9, versículo 17, Jesus ainda disse o seguinte, nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam. Ok? Então, crente fiel, homem de Deus, combina com o homem de Deus. Nunca busque uma aliança com pessoas que não temem a Deus. E quando você tem orientação de Deus na tua vida, você percebe quando a pessoa está querendo levar vantagem ou não. Porque o Espírito Santo de Deus te orienta. Ele te capacita através da orientação que ele dá a você. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito o seguinte, abre aspas, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, luz e trevas não andam juntos. Ou é água doce ou é água salgada. Não dá para ficar em cima do muro. Ok? E em Provérbios 18, 24, eu gosto muito desse provérbio, onde já dizia o sábio Salomão, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmão. Então nós devemos saber selecionar nossos amigos e com quem nós fazemos alianças, porque tem pessoas que querem levar vantagem de você, te convidam porque tem um interesse na vantagem que você pode proporcionar nessa aliança a ele, ok? Então nós podemos concluir aqui que o Senhor possa nos guardar de todo tipo de aliança mal feita. E oremos para que o Senhor selecione os nossos amigos. Porque tem amigos que são mais achegados do que irmãos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida. E ore, fale com Deus antes de fazer qualquer aliança. Antes de fazer qualquer sociedade, peça orientação a Deus. E muitas das vezes essa orientação a Deus vem através de pessoas que você conhece, que sabe que teme a Deus, que vai te orientar. Vai te orientar. Mas peça orientação a Deus, para que as consequências não tragam desastres na tua vida. Amém? Então Deus te abençoe, meus queridos. Graça e paz.